Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Tão bem. Tô vendo daqui que estão felizes porque acabou as 72 horas. Finalmente, o retorno de Satoru Gojo. Jujutsu Kaisen módulo, a continuação de Jujutsu Kaisen não era o que eu esperava, porque achei que ia ter uma continuação, um pequeno salto do tempo, mas temos décadas e décadas se passando, alienígenas sendo inseridos e a continuação com netos de personagens que nem eram protagonistas. Assista esse vídeo até o final e já adianto pra você, se você é fã de Jujutsu Kaisen, você tem sim que acompanhar essa série. Principalmente porque vai ter muita resposta do que você estava buscando. A origem de Sukuna, o que aconteceu com Satoru Gojo, como ficou a sociedade Jujutsu, tudo isso vai ser explicado nessa série e já começou pegando fogo. Antes disso, posso fazer um pedido pra vocês? Volta no Mangá no Prêmio Best, se você gosta do meu trabalho, me dá essa força, não leva mais do que 5 segundos, volta uma única vez e eu vou ser grato pelo resto da vida. Se eu chegar no top 3 eu vou de Satoru Gojo. Acabou 72 horas, vou lá receber esse troféu. Então volta no Mangão aqui, dá essa força pra mim chegar no top 3, tá bom? Pronto, recado dado, vamos falar tudo agora sobre Jujutsu Kaisen, módulo. Então vamos lá meus amigos, eu particularmente não sou fã de continuações de mangá. Isso é uma coisa pessoal minha, tá bom? Muito por conta da perda do impacto do final original. Mangás como Naruto e Dragon Ball, que eu gosto bastante, já tinham finais que fechavam o ciclo dos personagens. Naruto alcançou o seu sonho de ser Hokage, trouxe paz para o mundo ninja, Goku e seus amigos venceram inimigos cósmicos e encerraram a saga num baita de um clímax. Ao criar uma continuação, para mim esses finais acabam sendo esticados, e que pode dar a sensação de que a obra original perdeu força, como se nunca tivesse uma conclusão verdadeira. Além disso, Boruto e Dragon Ball Super muitas vezes vivem na sombra da obra original. Em vez de criarem histórias realmente novas, acabam trazendo de volta personagens antigos, Naruto, Sasuke, Vegeta, Goku, e os colocam como um centro ou um apoio constante para a trama. Isso gera a impressão de que a continuação não consegue andar com as próprias pernas e depende puramente da nostalgia para manter o público. Não que essas obras sejam ruins, tá bom galera? Eu só acho que elas são desnecessárias porque elas não nascem da criatividade e sim do farm de dinheiro em cima do nome. Mas é então que temos Jujutsu Kaisen módulo. E bem, aqui talvez seja a primeira vez que eu realmente gosto de uma continuação e você vai entender o porquê. O primeiro ponto é que a série é escrita por Akutami, autor original de Jujutsu. Ao contrário de outras que geralmente terceirizam o roteiro para outros autores e vendem para você como o autor está supervisionando, o que é tudo balela isso daí, tá? É só para dar credibilidade. A continuação de Jujutsu Kaisen já começa com seu autor original e a arte pra lá de charmosa de Yuasa Yuji. Jujutsu Kaisen termina de forma satisfatória, não é perfeito, tá? Muitas coisas acabam não respondidas e por conta disso, uma continuação era esperada, como se tivéssemos um salto temporal talvez acontecendo para que Akutami retornasse e respondesse às perguntas que tínhamos. E bem, de fato, o salto temporal ocorreu e ele não é como esperávamos, ele é bem mais ambicioso e já adianto para você, funcionou perfeitamente. O melhor de tudo é que as respostas que buscávamos no fim de Jujutsu Kaisen original parece que vão ser todas respondidas. Ao contrário de outras séries, como o próprio Naruto ou Dragon Ball, que iniciam sua história logo após o final da série, com pouco tempo para o mundo girar, Jujutsu Kaisen módulo apresenta uma narrativa futura que se passa em 2086, quase 70 anos após o fim da nossa série original. E para nossa surpresa, a série já se inicia não com feiticeiros, mas com alienígenas conhecidos como Shimurianos, chegando à Terra e pedindo refúgio. Eles descobrem que o Japão agora é o centro das negociações diplomáticas e não os Estados Unidos, que passaram esse cargo para o Japão. E os aliens ficam intrigados ao descobrir que existem humanos com poderes semelhantes aos deles, os feiticeiros de Jujutsu. E como assim? Os aliens possuem também o Jujutsu? Será que essa é a fonte? Essa é a origem do uso da energia amaldiçoada? Bom, a história acaba focando então em Okotsu Yuka, descendente da linhagem de Yuta e de Maki, que se casaram após o fim da série original. A história vem então com a perspectiva dos netos de Yuta e Maki. Vemos a infância de Yuka, que é marcada pelo carinho do seu avô, que lhe dá um anel de presente para protegê-la, o mesmo anel de
Hika. E depois disso temos a tragédia com a morte da sua avó Maki. O anel, porém, é tomado de Yuka pelo clã Gojo e entregue ao seu irmão Tsurugi, considerado mais digno pela família Gojo. Isso desperta nela um sentimento de provar sua força e superar seu irmão. Grande destaque aqui já começa vindo com Yuka tendo energia espiritual, muito parecida com a de Yuta, ou seja, já vem tijolo, vem pedrada, e Tsurugi que não possui energia amaldiçoada, sendo uma versão de Toji, ou melhor, de Maki, com sua restrição celestial. Mais tarde, já adolescentes, Yuka com 16 anos e Tsurugi com 17 anos encontram um companheiro chamado de Maru e são enviados para uma missão em Kyoto para investigar sequestros de crianças ligados a maldições. A história se desenrola com Yuka em conflito com seu irmão Tsurugi. Mesmo brigados, ela é confrontada com a ideia de que não pode desistir do seu irmão que acaba sendo raptado, porque é seu único irmão. E em meio a essa discussão intensa, Yuka acaba escutando de Maru que ele possui um irmão gêmeo também e entende Yuka, mas a alerta que se Tsurugi morrer, ela vai se arrepender pelo resto da sua vida. Apesar da dor e das mágoas, ela é incentivada a acreditar nele e não abandonar seus ideais. E mesmo relutante, Yuka decide não recuar e afirma que ainda não desistiu do seu irmão, tomando coragem então para lutar por ele. Enquanto isso surge um inimigo, o responsável por usar técnicas de barreiras nas ruas de Kyoto para esconder o seu tráfico humano. Ele revela que já embalou diversas crianças para venda e não vê valor nelas além de mercadoria. Tsurugi é colocado na mesma posição, tratado apenas como um produto para leilão, mas demonstra toda a sua força e determinação em não desistir. E em conversas perturbadoras, o nosso vilão inicial fala sobre alienígenas, resoluções paranormais de Kyoto e conecta o caso à ameaça de Sukuna, chamado de Marco Zero, sugerindo também que a chegada desses seres alienígenas pode gerar uma guerra mundial. Esse elemento expande o perigo para algo muito maior do que apenas o tráfico humano e, claro, feiticeiros de Jujutsu. No meio do conflito, Yuka decide desafiar o seu irmão em combate para provar sua força e coragem. Eles lutam intensamente e Yuka perde, reconhecendo que Tsurugi é realmente muito forte. Afinal, é o herdeiro de Toji e Maki no questão de força bruta. Esse duelo também é muito mais emocional do que hostil, servindo para reaproximar os dois. Logo depois disso, Yuka ativa sua técnica amaldiçoada, demonstrando novas habilidades. Tsurugi, por sua vez, usa uma katana amaldiçoada chamada Honoyagi, cuja lâmina se acende com faíscas. E isso é interessante, já que ele não tem energia amaldiçoada, então ele revela uma espada flamejante. Ele executa o estilo Shinkage Ryu Iai, desferindo golpes ardentes, enquanto Yuka segue com seus golpes chamados Kugakusou Kounen e enfraquecem a barreira do inimigo, que pode teleportar qualquer um. Juntos, eles conseguem abrir o caminho para derrotar partes das defesas. Entre lutas e flashbacks, temos a infância de Tsurugi e Yuka. Eles conviviam com sua avó Maki e o Tsurugi sempre buscava provar sua força. O anel de Yuta agora pertence ao clã Gojo, que é entregue a Yuka como um amuleto de proteção. E o Tsurugi, ele se sente indigno de depender desse anel, jura ficar mais forte sem precisar carregar o anel que lhe foi concedido, o anel de Hika. Ele então corre decidido a mostrar que pode carregar o legado de sua família sozinho e promete provar que não precisa da ajuda de ninguém para proteger a sua irmã, mesmo que isso lhe cause dor. Então essa lembrança explica bastante da obstinação de Tsurugi nos tempos atuais. De volta ao presente, a batalha contra o vilão chega ao ápice e mesmo derrotado, ele ainda revela que as crianças já têm um comprador e tenta teletransportá-las usando outra barreira. E nesse momento algo inesperado acontece. Maru revela um terceiro olho na sua testa, mudando completamente a atmosfera do lugar e usando algo que lembra muito o vazio ilimitado de Satoru Gojo. O vilão cai, desacordado. Assim, a trama fecha, unindo o drama familiar dos irmãos, a luta contra o tráfico humano e a revelação bombástica de uma ameaça muito mais ampla, que envolve conspirações, Sukuna e seres de fora da Terra. Maru é um desses alienígenas. E vamos lá, meus amigos. A primeira coisa que me pegou aqui é: isso é Jujutsu.
tá? Quando você tem continuações feitas por outro autor, eu particularmente, e como eu trabalho bastante lendo essas coisas, eu sinto uma diferença na condução da trama. Isso aconteceu, a exemplo, com o Berserk, tá? Dá pra saber que os capítulos atuais não têm aquela alma de Kentaro Miura que faleceu, e apesar de serem bons capítulos feitos pelo seu amigo pessoal e pelos seus editores, você ainda sente alguma coisa. Aqui em Jujutsu Módulo eu me senti totalmente em casa. Só por isso eu já diria que qualquer fã de Jujutsu Kaisen deve sim ler esse mangá. Até porque vai ser uma série mais curta, tá? Então a alma de Jujutsu está aí, beleza? E mesmo com o salto temporal de anos e anos acontecendo, nesse capítulo já temos muitas coisas vindo à tona. Primeiro é que alguns podem se perguntar por que o anel de Yuta agora pertence ao clã Gojo, já que ele foi casado com Maki, não deveria pertencer ao clã Zenin? Não, lembrem, Maki destruiu todo o clã Zenin naquele arco da sua preparação perfeita antes dos jogos do abate. Então, como Yuta é um parente distante de Gojo, o Yuta assumiu o clã Gojo depois que o Satoru morreu, porque ele e Yuta são parentes distantes por sangue. Isso é dito em Jujutsu Kaisen 0. Ambos têm o mesmo ancestral em comum. Então por isso o Yuta ele começou a controlar o clã Gojo e por isso que eles controlam todos os artefatos que foi deixado ali como herança. Embora a nova mudança para alienígenas possa não interessar alguns leitores, eu no começo falei, cara, que doideira é essa? Eu já fiquei meio pé atrás. Por quê? É bastante ambicioso, tá? Não só ter um salto temporal tão grande, mas ainda colocar alienígenas. E olha só, essa dificuldade de conseguir fazer isso foi o que me interessou. Não temos Kaguya no final da série, temos ela já no começo. Tá? Então aqui temos um período também em que a maioria dos personagens da série original já morreram. E há apenas uma minoria que deve estar com mais de 85 anos. Que claro, podem aparecer, mas é uma minoria. Então é muito provável que não vejamos nenhum personagem original retornar para essa série. Isso já é uma tarefa muito difícil para os fãs se reconectarem, obviamente, com esse salto temporal, além dessa grande mudança para uma ficção científica com alienígenas. Embora isso possa desanimar, sim, alguns de vocês, na verdade, galera, isso despertou muito meu interesse, tá? Porque Akutami simplesmente poderia seguir para o caminho mais fácil, com que as pessoas esperavam e queriam, que era o Jujutsu Kaisen, dar uns aninhos ali e volta. Não, ele deu um salto temporal incrível, fantástico e conseguiu manter toda a alma da série original. Esse capítulo está muito legal no geral. A dinâmica fraternal entre os personagens é interessante, assim como o estado geral do mundo do Jujutsu, que era o ponto fraco da série original. Não tínhamos world building. Pô, Kenjaku havia falado aos Estados Unidos sobre energia amaldiçoada, não teve repercussão na série original, só que agora já podemos ver mais disso logo no comecinho, quando descobrimos que os Estados Unidos não interferem e o Japão que herdou credenciais diplomáticas vindas da América. Então, galera, eu estou realmente interessado em ver mais sobre a mecânica de poder desse mundo e como ele mudou em 68 anos. Eu acho que o grande salto temporal, cara, isso aqui é uma ideia genial que eu não sei porque os autores não usaram isso antes. Boruto tem muita dificuldade com não ser realmente sobre Boruto nos primeiros 100 capítulos, né? Por quê? Porque depende de personagens clássicos de Naruto para engatar. Isso aqui é legal porque não só passamos mais tempo no mundo que Jujutsu Kaisen criou após o final e que amamos, como também esperamos ver, quem sabe, alguns trechos de personagens antigos voltando, seja em flashback ou eles simplesmente envelhecendo. Além disso, também podemos ver as consequências a longo prazo das ações dos nossos heróis e vilões. Então a parte brilhante aqui é que não tem qualquer problema em arruinar a reputação dos personagens clássicos por ter que deixá-los de lado e tirar os seus poderes. Isso significa que Akutami pode redefinir a escala de poder sem ter que fazer os fãs se perguntarem coisas como: por que o Yuta ou o Yuji não lidam com isso? Por que tem que ser esses moleque aqui? Porque eles morreram. Então, sacada genial do autor. Inclusive, galera, isso aqui parece ser bem confirmado pelo discurso do usuário amaldiçoado que sequestra crianças sobre como não tem mais feiticeiros fortes por aí. E quando o mundo descobrir isso, essa indústria do tráfico vai desaparecer devido à queda do valor dos
japoneses que eram vendidos como mercadoria por conta da energia amaldiçoada e por conseguirem moldar isso. O que isso significa? Que esse é um período fraco para a feitiçaria, o que está muito de acordo com o período anterior, que foi amplamente iniciado pelo nascimento de Gojo. Lembram disso? Quando Gojo nasceu, ele mudou o equilíbrio do universo e isso fez nascer mais uma porrada de maldições. Então, o declínio da Era da Feitiçaria também veio após a morte do Gojo. Percebam o respeito ao original aqui com essa simples fala sobre o declínio da feitiçaria. Ele poderia ter colocado que tá todo mundo usando e tudo mais, mas não. Isso mostra que a morte de Satoru teve repercussões ao longo desses anos. Outra coisa, Tsurugi não tem energia amaldiçoada, assim como Toji e Maki, tá? Mas parece que ele não é discriminado quanto eles. Olha que interessante. Então eu acho que eles conseguiram consertar a sociedade de Jujutsu, que era o que o Gojo também queria. Então isso também é uma coisa interessante. O legado de Satoru realmente conseguiu mudar o mundo, a sociedade de Jujutsu. A princípio parece que não, porque a política do clã ainda parece forte, já que o clã Gojo ordenou que o Tsurugi recebesse o anel e que o que ele quer é irrelevante, quem comanda é o clã. Mas por outro lado, nós podemos ver que o Tsurugi ele tem essa restrição celestial, mas não é discriminado por conta disso. Então suponho que algumas coisas tenham melhorado no mundo de Jujutsu. Ainda aparece Jutsu Kaisen em sua essência. Há muita coisa que a Akutami já expandiu aqui desde o final do mangá. Todo o arco da invasão americana teve repercussões reais, só levou um tempo para que isso transbordasse para o universo de módulo. Eu estou realmente intrigado com tudo isso. Eu gosto da tecnologia de holograma muito sutil que a Yuka utiliza, é muito legal que eles tenham isso já no futuro, faz sentido, afinal é muito tempo depois. O enredo do Kenjaku teve repercussões para o futuro também. Sabemos que o caos que o Sukuna criou em Shinjuku é chamado de Marco Zero. E o mais insano, vemos alguém parecido com o Mestre Tengen na nave dos alienígenas. Meus amigos, isso aqui é grandioso, hein? Não só isso, as marcas de Maru e do seu irmão gêmeo são parecidas com as de Sukuna. E ainda tem a coisa da restrição celestial, que pode finalmente ter uma explicação do que é, já que os aliens possuem o mesmo poder dos feiticeiros. Seria a restrição celestial não ligada ao paraíso, mas talvez ao cosmos? Bom, primeiro vamos falar aqui do Tengen, que é uma incógnita total, né? O Tengen, ele não tinha essa aparência que conhecemos e que esse alienígena tem também. O Tengen, ele só mudou o corpo dele para essa aparência mais deformada porque ele evoluiu por mais de 500 anos. É consequência de uma vida anormalmente longa que alterou o universo. Esse personagem na nave espacial pode ter a mesma técnica de imortalidade que o Tengen e, portanto, ser parente ou mesmo ser a fonte do poder que transformou o Tengen. Talvez os alienígenas sejam de fato a fonte do uso da energia amaldiçoada, caíram na Terra 1000 anos atrás e expandiram isso para os japoneses. O mestre Tengen só conseguia manter sua vontade devido ao uso de técnicas de barreira. E o mestre estava em um estado que era muito mais um espírito amaldiçoado e estava ali num ponto capaz de se fundir com qualquer um e qualquer coisa. E era por isso que ele servia para o jogo de abate. O Kenjaku planejava fundir toda a população do Japão com o mestre Tengen. Por sorte, o substituto para o Tengen aparece de volta no cardápio nos tempos atuais. E o jogo, galera, de seleção, o jogo do abate, tecnicamente não terminou com o fim de Jujutsu. Ele só terminava a menos que todos os jogadores morressem. O que significa que essa seria uma boa hora em que a maioria deles já teria morrido naturalmente para que o jogo finalmente concluísse e a fusão iniciasse. Perceberam o brilhantismo na escolha do ano do salto temporal? A fusão pode ser desencadeada agora com a morte de todos por velhice. Se o jogo da seleção terminar, a energia amaldiçoada coletada por eles pode ser usada aqui para fundir esse Tengen alienígena com a população do Japão. Ainda mais se tivermos aqui um alien marionetista para aproveitar essa oportunidade. Um alien com o mesmo potencial de fusão, meus amigos. Claro, foi mencionado no capítulo 270 de Jujutsu Kaisen, o original, que as barreiras do Mestre Tengen, elas estavam estáveis, né, e poderiam cair. Mas o Gakuganji, o velho da guitarra, disse que eles encontrariam uma solução, ao qual não sabemos o que aconteceu. A série terminou e não temos resposta. Se a barreira cair, todo o acordo fracassará. No entanto, se eles encontraram uma maneira de manter essas barreiras ativas até os tempos atuais, o que eu acho bem provável, já que as barreiras de Tengen eram a pedra angular da sociedade Jujutsu, a fusão ainda está em pauta. Agora, a parte mais insana. Os alienígenas têm olhos extras e marcas no rosto,
marcas parecidas com as de Sukuna. Além do que, temos gêmeos alienígenas. Sukuna poderia ser um alienígena nesse ponto que reencarnou fora do mundo humano, reencarnou em outro ponto do universo? Olha, pode sim, tá? As marcas, essas tatuagens, são o resultado de uma condição específica relacionada à energia amaldiçoada que ainda não conhecemos e que retroativamente vai dar muito mais contexto para o Sukuna. Uma coisa que vale destacar e que poucos devem saber inclusive, mas ao final de Jujutsu Kaisen ele foi revelado que o Yuji ele era um descendente do Sukuna porque o gêmeo do Sukuna reencarnou no pai do Yuji. Só que olha só, na verdade não é bem isso não. O gêmeo do Sukuna reencarnado, sabe quem era? O Asuki, o avô do Yuji. Isso foi confirmado em uma página extra. Maru talvez seja a reencarnação de Asuki, o avô de Yuji, e o gêmeo dele, meio bravão ali, pode ser a reencarnação de Sukuna, já que ele está fazendo até aquela mesma pose no trono da nave espacial. E bom, sabemos que a reencarnação é algo bem real em Jujutsu Kaisen, né? Espíritos amaldiçoados são exorcizados, mas as suas almas morrem até que a energia amaldiçoada suficiente se condense ao redor deles e lhes dê um corpo amaldiçoado para reencarnar. Qual a sacada disso aqui? Isso leva cerca de um século, de acordo com Gojo. Não só isso, mas Maru usa algo muito parecido aqui com um vazio limitado para nocautear o vilão quando abre o seu terceiro olho. E bem, seu gêmeo também possui um terceiro olho que dá 6 olhos. Por que essa técnica do Gojo se chamava 6 olhos? Não sabemos, pelo menos até agora. Parece muito interessante como uma força maior poderia unir todas as respostas e as formas de vida através do espaço-tempo. Restrição celestial, 6 olhos, Sukuna. Tudo pode estar conectado com esses alienígenas. Eu adorei, tá bom, esse capítulo até aqui. É interessante que esse traficante aí diga que os feiticeiros estão em declínio desde a época do Gojo e Itadori. Se encaixa bastante, né, considerando que o nascimento do Gojo marcou esse início de uma onda de espíritos amaldiçoados e a sua morte trouxe o declínio. Outra coisa, Tsurugi usando Batô, mesmo sem ter a energia amaldiçoada, aquela espada que gera faíscas, é uma nova técnica de saque do estilo das sombras, que lembre no final de Jujutsu Kaisen que o Kusakabe, ele meio que virou o mestre do estilo das sombras para que pudesse ser usado por outras pessoas. Temos aqui o quanto isso reverberou com a passagem do tempo com o nosso protagonista utilizando ele. Então é possível que o novo estilo de sombra sob o comando de Kusakabe tenha inclusive fabricado ferramentas amaldiçoadas com novas técnicas do estilo da sombra pré-instaladas e por isso que a lâmina de Tsurugi gera faíscas mesmo sem ele ter energia amaldiçoada. Já sabemos também que as superpotências do mundo estão interessadas em coletar energia amaldiçoada como fonte de poder e sabemos que os feiticeiros são fracos nesse período, devido aí o nosso vilão explicando um pouquinho o declínio do muro da feitiçaria. E agora existe também uma maneira de fabricar ferramentas amaldiçoadas que não feiticeiros podem usar. Seria uma oportunidade perdida se isso não se transformasse em um conflito maior, o que poderia questionar a necessidade dos feiticeiros nos tempos atuais. Por fim, estou vendo uma história boa e concisa, o mundo foi expandido, tivemos um vislumbre dos personagens, é bom que o nível de poder pareça ter sido ajustado novamente para um nível mais urbano, e isso dá espaço para os personagens se desenvolverem e permite um foco maior em estratégia, criatividade e táticas que às vezes podem ser ofuscadas por demonstrações explícitas de poder destrutivo. Gostaria de saber como a Akutami pode usar isso para expandir o mundo de Jujutsu Kaisen e torná-lo mais interessante. Muitas oportunidades nessa série, tá? Gostei como ele conseguiu manter o equilíbrio entre dar vislumbres do que aconteceu com os personagens mais antigos e ao mesmo tempo deixar espaço para os novos protagonistas crescerem. Acho que muitos dos personagens antigos estão velhos demais. Talvez o Yuji, bom, a gente não sabe se ele envelhece como um humano normal, ele é meio que uma anomalia, né? Quem sabe ele não está escondido por aí nas sombras. Mas se o mundo for construído de uma forma grande o suficiente, talvez haja espaço para todos brilharem, né? Os personagens não precisam ser onipresentes nem oniscientes. Não consigo deixar de imaginar como seria ver Yuji destruindo um exército alienígena. Eu quero muito ver ele voltando. Acho que ele volta sim, tá? E o melhor de tudo, respostas que buscávamos estão chegando. E Sukuna e Gojo estão aqui. Pelo menos em alma, de alguma forma. Muito bom esse capítulo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Corre pra ler, tem muita coisa legal. Eu acho que a gente vai ter as respostas que a gente buscava. Pode ter origem de muita coisa sendo mostrado nesse ponto. E a Akutami fez um trabalho muito bom na sua escrita, respeitando os personagens antigos e já começando a expandir o mundo no primeiro capítulo. Fenomenal! Confere, Jujutsu Kaisen em módulo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistirem.